Maria era comissária de bordo. Durante seus anos de trabalho, teve todos os tipos de experiências. Algumas maravilhosas, como conhecer diferentes partes do mundo que, se não fosse graças ao seu trabalho, não conseguiria. E outras não tão boas, como conhecer pessoas mal educadas ou voos com muitas turbulências, onde havia acabado orando por sua vida. Mas, sem dúvida, nenhuma experiência foi tão horrível quanto a que havia vivido naquele 12 de outubro. Nesse dia tinha um voo transatlântico, o que significava passar muitas horas em um avião sem escalas. Apesar do cansaço e do jet lag que ocorria no seu corpo, uma vez que não tinha tempo para se habituar ao novo horário, sempre permanecia feliz e se mostrava simpática e sorridente com todos os viajantes. Além disso, o voo era de volta para casa. Ela finalmente veria o marido depois de vários dias de viagem em outro continente. Embora fosse divertido descobrir novos lugares, tudo tinha seu lado ruim. Passava muitos dias sozinha em um hotel com insônia e tédio. Mas suas férias estavam próximas. Iria desfrutar de uns merecidos dias de folga. Enquanto caminhava pelos corredores do avião distribuindo bandejas de comida, ficou olhando para uma mulher segurando um bebê nos braços. Há pouco mais de um ano, havia sentido que seus instintos maternos haviam sido acionados. O nascimento do seu primeiro sobrinho teve muito a ver com isso. A primeira vez que ela o pegou no colo, percebeu que queria ser mãe, mas estava esperando para ter mais algumas economias antes de engravidar. Toda vez que um bebê ou uma criança pequena passava por ela, ela não podia deixar de parar para fazer carinho e lhes dizer palavras de afeto. Se aproximou à senhora que tinha o bebê e perguntou se ele estava dormindo. A mulher olhou com um rosto hostil. Então Maria se ofereceu para trazer um cobertor para cobrir a criança. A mãe, com a testa franzida, lhe disse que não precisava de nada. A resposta havia sido enfática, deixando claro que ela não queria ser incomodada. Maria estava acostumada a conhecer pessoas de todos os tipos e, embora pensassem como aquela senhora havia sido desagradável, se despediu com um sorriso amigável e continuou avançando pelo corredor. Aquela mulher a quem ofereceu ajuda havia a tratado como um lixo, então quando terminou de entregar e chegou ao final do avião, comentou com seus colegas sobre a atitude tão impertinente que haviam tido com ela. Uma das aeromoças lhe disse que havia acontecido com ela algo similar. Quando entrou no avião, tentou ajudá-la com a mala e levou um empurrão por ser gentil e se aproximar dela. Aparentemente, a senhora era muito rude, e não era só coisa dela. Vários minutos depois, Maria e outra comissária de bordo voltaram pelo corredor. Desta vez para recolher as bandejas e restos de comida. Ao chegar à altura da senhora com o bebê, Maria resolveu lhe dar uma segunda chance. Afinal, o bebê não tinha culpa do comportamento de sua mãe. Se aproximou dela e disse que esperava que a comida tivesse sido do seu agrado. Ficou olhando para o bebê que ainda estava com a cabeça abaixada com o cobertor no peito da mãe. E disse que, se ele precisasse trocar a fralda, havia um lugar na parte de trás do avião para isso. A senhora olhou cerrando os dentes e resmungou. "Eu já te disse que não preciso de ajuda nenhuma." A aeromoça se sentiu novamente irritada. Continuou andando e a observou a cada minuto esperando que ela quebrasse alguma regra para chamar sua atenção. Mas a mulher praticamente nem se movia, nem mesmo o bebê, que estava dormindo desde que haviam decolado. Haviam se passado 8 horas e a mãe não havia dado mamadeira ao pequeno, nem mesmo trocado a fralda. Maria, que tinha experiência com seu sobrinho, sabia que um bebê de poucos meses acordava com fome a cada poucas horas, e se a fralda não fosse trocada, a área poderia ficar irritada. Sabia que ia receber uma resposta ruim de novo, mas não se importou e decidiu ir de novo para verificar se a criança estava bem. A mulher estava com os olhos fechados, havia dormido com o bebê nos braços e a manta que o cobria se mexeu um pouco, deixando sua cabecinha descoberta. Maria aproveitou para ver o rosto do que parecia ser um bebê de não mais de 2 meses. Sua pele estava muito pálida e sua cabeça parecia inchada. Além disso, exalava um cheiro ruim. Então supôs que havia feito cocô na fralda e sua mãe, descuidada, não havia notado. Vendo o mau estado do bebê, resolveu tocar algumas vezes no braço da senhora e acordá-la para avisá-la. "Com licença, acho que o bebê fez cocô. Você quer que eu ative a mesa para trocar a fralda dele?" Disse Maria com uma voz doce e gentil. A mulher abriu os olhos de repente e, vendo que seu filho estava descoberto, ela rapidamente o cobriu com a manta novamente. Disse a ela para não incomodá-la mais, que ela não precisava de ajuda.
Maria mudou de expressão. Se lembrou de todas as suas aulas de aeromoça em que diziam que o cliente sempre tem razão e que ela deveria evitar criar alvoroço na cabine. Mas aquela mulher não estava apenas criando uma irritação à pele do bebê, mas também estava causando transtornos a outros passageiros. Andar de avião por 12 horas, com cheiro de fralda suja, não era agradável para as pessoas ao seu redor. Ele pediu encarecidamente que trocasse a fralda do pequeno para o bem de todos. E a mãe começou a gritar com ela, dizendo que ninguém tinha que lhe dar aulas de como cuidar do seu filho, que se ela não a deixasse em paz, iria fazer uma reclamação quando descesse do avião. Maria cerrou os punhos e caminhou resolutamente para a parte da frente. Eram estritamente proibidas de discutir com o viajante sem a presença e mediação do chefe da cabine. Então, decidiu contar toda a situação e ambos voltaram para o assento da senhora. O homem tentou falar com a mãe do menino com a voz mais doce que podia. Lhe informou novamente, como a aeromoça já havia feito, que tinha um lugar para trocar a fralda do bebê com mais conforto, e lhe implorou para que fizesse isso para evitar transtornos para o resto da tripulação do avião. A mulher, cheia de raiva, respondeu que trocaria seu filho quando achasse necessário, e que nunca havia estado em um avião onde lhe mandassem ou lhe dissessem como tinha que cuidar do seu bebê. O homem, surpreso com a reação da mulher, se desculpou e disse que não pretendiam incomodá-la, mas era sua obrigação manter a higiene de seu filho para que a viagem fosse o mais confortável possível para todos. A mulher estava ficando mais vermelha. Lhe disse que seu marido era advogado e que a primeira coisa que faria ao pisar em terra seria denunciar o mau tratamento que estava recebendo. O chefe da cabine e a aeromoça se entreolharam sem entender nada. Por que aquela mulher estava colocando tantos obstáculos no caminho de simplesmente trocar a fralda do filho? O mais fácil era trocá-lo e evitar uma discussão. Além disso, o bebê tinha que estar bem confortável. Se tratava de uma briga de orgulho, onde não queria fazer isso porque não concordava com eles. No final, iria prejudicar a saúde de seu pequeno. A mulher não parava de insultá-los e gritar, enquanto a manta voltava a descobrir a cabeça do bebê. O cheiro ficou ainda mais insuportável, e apesar do fato de que as luzes da cabine foram apagadas para facilitar o descanso dos passageiros, tanto a aeromoça quanto o seu chefe podiam ver o tom de pele do menino. Não parecia mais pálido, parecia uma cor violeta ou roxa. Na verdade, você podia ver que o pequeno estava em mau estado. Ficaram horrorizados olhando para ele quando a mãe percebeu e rapidamente cobriu o filho. O homem não pretendia sair dali até verificar se a criança estava em boas condições. Aquela mãe havia perdido a sanidade. Pediu à senhora que deixasse verificar o estado de saúde da criança, alegando que era sua obrigação verificar se todos os ocupantes do avião estavam bem. A mulher colocou a mão no seu peito, o agarrou pela camisa e lhe disse com os dentes cerrados que não ia tocar em seu filho. O homem não sabia mais como proceder. Olhou para Maria e fez um gesto para que ela o acompanhasse. Foram para a cabine de comando e resolveram relatar tudo o que havia acontecido com o piloto. Vendo a gravidade do assunto, pediu ajuda ao copiloto e foi pessoalmente ao assento da senhora. O comandante se aproximou da mãe e, com a voz suave, mas firme, se apresentou. Disse que era o capitão do avião. E seus colegas haviam lhe contado tudo o que havia acontecido e que, se ela se recusasse a seguir as suas instruções, seria obrigado a avisar as autoridades do país de destino quando o avião pousasse. A mulher, assustada, respondeu com a voz trêmula que não queria que desconhecidos tocassem em seu filho. Maria quis responder, e seu encarregado bateu na perna dela para que ela se calasse. Aquela senhora estava insinuando que eles queriam pegar ou tocar no filho dela, quando de nenhum modo havia sido assim. A mulher obedientemente respondeu ao comandante do voo que ela mesma iria ao banheiro trocar o bebê, mas que não queria despí-lo na frente dos demais. Ninguém tinha que ver o corpo de seu bebê sem roupa, e olhou desafiadoramente para o encarregado de Maria. Este ficou de boca aberta. Estava acusando indiretamente de algo muito grave. O piloto pediu a Maria que acompanhasse a senhora ao banheiro e a deixasse sozinha com o pequeno para que pudesse trocar a fralda. Maria caminhou atrás da mulher e estava pensando que algo estava errado. Era impossível para aquele bebê dormir por tantas horas, mesmo quando eles estavam gritando no meio da discussão. Então, enquanto a mulher estava trancada no banheiro, decidiu espiar por uma pequena fresta na lateral da porta. O que ela viu a deixou sem palavras. A mulher despiu o bebê e Maria pôde ver como a criança estava completamente roxa e tinha uma grande cicatriz no peito. O pequeno não se movia e não fazia nenhum gesto, mas estava claro que era humano, não era um boneco. Maria soltou um grito desesperador e um de seus companheiros, ao vê-la tão nervosa,
bateu forte na porta para a senhora sair. A aeromoça não conseguiu pronunciar uma palavra, apenas chorava incontrolavelmente e gritava. Vendo que a mãe não abria a porta, usaram uma chave de segurança e a forçaram até que depois de vários empurrões conseguiram abri-la e entrar. A mulher se lançou sobre eles, deixando o bebê cair no chão. Saiu correndo pelo corredor, mas graças à ajuda de vários passageiros, conseguiram imobilizá-la. Maria chorava e não parava de tremer ao ver o cadáver daquele pequeno indefeso. Da cabine, informaram o aeroporto de destino para avisar da situação e que as forças de segurança estivessem esperando. A mãe viajou algemada e amarrada em um dos bancos da frente, enquanto o pequeno cadáver era colocado em uma mala para tentar cobrir o cheiro de podridão que exalava. Ao desembarcar, os policiais verificaram o corpo do menino e, ao realizar a autópsia, encontraram uma surpresa desagradável. Haviam o esvaziado por dentro, retiraram todos os seus órgãos e dentro de seu corpinho costurado havia uma grande quantidade de drogas escondidas. A suposta mãe tentava levar substâncias ilegais para o outro país usando o corpo do bebê como um meio. Essa mulher foi pega e presa por tráfico de drogas. Mas quantos outros cadáveres viajaram dessa maneira sem que eles percebessem? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!